E aí quando a pessoa cria um sócio, sabe o que ela faz? Ela fala o seguinte: eu quero ter alguém muito parecido comigo. E aí é um grande problema. Sabe por que é o problema? Porque quando você tem alguém parecido com você, com as mesmas ideias, mas principalmente com as mesmas habilidades e conhecimento, começa a gerar o atrito. Tenha sócios, tenham parceiros, tenham amigos que tenham coisas diferentes e que você deseja ter na sua vida. Quando você começa a frequentar novos ambientes, você começa a ter novas experiências. E são essas experiências que te levam a ter novos resultados. As pessoas sempre nos perguntam: Tiago, Pablo, Nésio, como que vocês fazem para ter novos resultados? Como que vocês fazem para ter novos negócios? Ontem nós sentamos com um grande empresário de um segmento muito grande no país, e ele falava exatamente sobre isso. Eu vejo, nós trabalhamos lá com cifras gigantes no nosso mercado de mineração, mas eu vejo que existe algo diferente com vocês. E aí nós perguntamos: tá bom, e o senhor, há quanto tempo o senhor está no mesmo segmento? Convivendo com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos locais, tendo os mesmos hobbies. As pessoas nos perguntam por que nós experimentamos tantas coisas. Agora nós começamos a jogar golfe, né? Estamos correndo, vamos disputar um triatlo, um Ironman, e começamos a jogar golfe. Para que é? Para fazer mais alguma coisa na agenda? Não, para pegar novos códigos e conhecer novas pessoas. Quando você vai em novos locais, conhece novas pessoas, você vive novas experiências. E de repente aquele senhor que estava conversando conosco umas 6 horas da tarde de ontem, de sexta-feira, ele explodiu o cérebro dele. Ele falou: é isso, tantos anos eu fazendo as mesmas coisas, os negócios com as mesmas pessoas. E ele estava falando sobre buscar um investidor, sobre nós entrarmos num negócio grande. E ele contando a dificuldade que tem de pessoas entrarem. E aí nós falamos exatamente isso. Pessoas não entram porque não conhecem. As pessoas não querem fazer negócio simplesmente por negócio, ou não deveriam querer fazer isso. Já fica um hack para você que está aí. Não queira fazer negócio apenas por negócio. Não queira ter sócio apenas por ter um sócio. Não queira fazer algo apenas pelo dinheiro que aquilo gera. Mas qual que é o crescimento que isso vai gerar na sua vida? A gente vai falar sobre bloqueios que mais infernizam as pessoas normais. Eu não sei o que é uma pessoa normal, mas a gente vai falar daqui a pouco. O que realmente você vai crescer com aquilo? Por exemplo, um sócio. Muitos de vocês não crescem nos negócios porque não tem sócio. Não tem sócio porque talvez lá atrás foi criado um bloqueio do seu pai, do seu avô, do seu tio, falando o seguinte: não, sócio não é bom para o negócio, cria seu negócio sozinho. É melhor você ter 100% do controle, isso, aquilo outro, não dá para confiar. São uma série de bloqueios, eu ouvi muito isso durante muitos anos. Uma série de bloqueios que te impedem de realmente ter um sócio em algum negócio. E aí quando a pessoa cria um sócio, sabe o que ela faz? Ela fala o seguinte: eu quero ter alguém muito parecido comigo. E aí é um grande problema. Sabe por que é o problema? Porque quando você tem alguém parecido com você, com as mesmas ideias, mas principalmente com as mesmas habilidades e conhecimento, começa a gerar o atrito. Tenha sócios, tenham parceiros, tenham amigos que tenham coisas diferentes e que você deseja ter na sua vida. Por exemplo, poxa, eu tenho uma dificuldade em liderança de equipe. O que eu vou fazer? Eu vou me associar, eu vou trazer parceiros, ter amigos que tenham essa habilidade. Por quê? Eu contribuo com algo que eu tenho e ele contribui com aquilo que ele tem. E nós começamos a aperfeiçoar. Então, a cada novo dia, você começa a aperfeiçoar, tendo novas habilidades, novos talentos, novos conhecimentos. A busca não é sobre ser uma pessoa melhor todos os dias? A busca não é estar à busca da estatura do varão perfeito, quer dizer, renovar minha mente todos os dias para viver aquilo que é bom, perfeito e agradável? Não é isso. Olha para a sua vida hoje. Como que ela está? Você que está em casa, eu vou te fazer um convite. Olha para a sua vida nesse exato momento. Olha para ela em todas as áreas. Olha para o seu casamento, olha para os seus filhos, olha para o seu trabalho, olha para a sua saúde, olha para o seu lifestyle, olha para ela num todo. Olha para a sua vida agora, imagina ela, faz um overview, olha para ela 6 meses atrás. Onde você estava 6 meses atrás? Mais ou menos ali fevereiro, março desse ano. Imagina você, começo do ano, como que você estava? Olha agora você há 1 ano atrás. Quem era você 1 ano atrás? Há 5 anos atrás. Olha você há 10 anos atrás. Independente da situação que você está hoje, aquilo que você vive hoje, ou como que ela está, boa ou ruim, você teve uma evolução. De 10 anos
atrás para o dia de hoje, você teve uma evolução. Se não teve, que acaba sendo 0,5% das pessoas não acreditam nessa evolução, elas estão muito piores. Piores porque elas olham para a sua situação financeira. E a situação financeira é apenas uma fase. Fala-se comigo, a situação financeira é apenas uma fase. Escreve aí no YouTube, você que está aí, escreve aí, a situação financeira atual é apenas uma fase. Muita gente falando, eu estou muito melhor no dia de hoje. A situação financeira é apenas uma fase, vocês não acreditam nisso. Só pela energia que vocês geraram nessa fala. Entenda o seguinte, que você não é aquilo que você tem, nem aquilo que você faz. Apesar que desde a saída do homem no Éden, baseia a sua identidade naquilo que ele faz e naquilo que ele tem. Tem um texto que fala o seguinte, que quando o homem foi retirado, ele foi trabalhar e foi viver com o suor do seu trabalho, o suor que saía do seu rosto. Quer dizer, com aquilo que ele fazia. E muitos de vocês têm baseado o seu eu naquilo que tem ou naquilo que fazem. Por causa dos seus bloqueios. E a gente vai falar um pouquinho mais, o Marçal vai destrinchar muito sobre isso, para você entender o passo a passo, começar a mudar sua forma de pensar. Então, a sua situação financeira atual, boa ou ruim, ela é apenas uma fase. Ela não determina quem você é. Porque senão você viveria numa montanha-russa. E alguns de vocês vivem nessa montanha-russa. Que montanha-russa é essa, Tiago? De altos e baixos, de vales e picos. Achando que quando você está lá em cima, no momento mais alto, você é a melhor pessoa. Ou quando está lá no momento mais baixo, você é a pior pessoa. Entenda que isso são resultados das suas decisões, das suas ações, ou até das suas omissões. Eu estava agora cedo tomando café com a minha esposa, e eu falei exatamente sobre isso. Estava olhando exatamente sobre isso, de você começar a olhar para trás e ver o tempo todo o quanto que você precisa buscar o crescimento. E aí quando você olha para essa situação financeira e entende que isso é apenas uma fase e isso não te determina, você começa a entender o seguinte, que se você começar a conhecer novas pessoas, você frequenta novos ambientes, você vive novas experiências. Para que isso, Tiago? Porque em cada nova experiência, você começa a descobrir novos bloqueios. E o que são bloqueios? O Marçal vai te dar um passo a passo para você começar a entender isso. Se você é uma pessoa normal ou não, você vai começar a entender exatamente o que você precisa para ir para uma próxima fase. Então, qual que é o grande convite para você hoje? É abrir a sua mente. Abrir o seu coração, abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos, para você receber algo novo. E quando você está aberto a algo novo, a experimentar algo novo, a tomar novas decisões, a frequentar novos locais, você consegue sim viver novas experiências. Você que está no YouTube aí, vocês já viram a atualização, vocês gostaram da atualização do YouTube, sim ou não? Clica no coraçãozinho aí, só para a gente aquecer o YouTube aí, vai clicando nesse coraçãozinho, nessa reação aí, só para a galera ver que realmente funciona. O YouTube está com uma nova atualização. E já escreve aí, hoje é dia de desbloquear. Você que está no YouTube, vai escrevendo aí, hoje é dia de desbloquear. Se fez sentido para você, e se você acha que tudo aquilo que o Marçal tem para te entregar faz sentido, compartilha ela com 3 pessoas aí em casa, com 3 famílias, para que eles possam aquecer essa manhã de sábado, aqui em São Paulo, essa manhã fria. Você que está no Instagram também, eu vou te convidar. Aperta o aviãozinho aí, encaminha para 3 pessoas que mais fazem sentido e bora receber para a gente aprender realmente quais são os bloqueios que infernizam a vida das pessoas normais. Bora receber. Daqui a pouco o Marçal já vai entrar. Pediram para esperar e aí eu posso terminar o meu pensamento que eu estava aqui com vocês. Vai escrevendo aí que é a hora de desbloquear. Seguinte, o que a gente estava falando? Se você acha que a sua vida financeira atual, ela determina quem você é, você não consegue mensurar como está a sua vida hoje. Então eu estava falando para você olhar a sua vida há 5, 10 anos atrás. Quando você olha ela há 10 anos atrás, está diferente, sim ou não? Melhor, sim ou não? Em 99,5% das pessoas, a sua vida atual ela está melhor do que anos atrás. A 0,5% das pessoas, as pesquisas mostram isso, que elas não consideram a sua vida atual melhor do que o passado, porque elas estão olhando para a sua condição atual. Quando você começa a olhar para a condição atual, você se limita àquela condição e àquela situação, e isso te impede de avançar. E aí quando nós estávamos com um grande empresário ontem falando com ele sobre isso, sobre viver novas experiências, conhecer novas pessoas, ele falou, é isso que eu preciso sair daquilo que eu estou acostumado, daquele ambiente, mudar os hobbies, viver novas experiências, aí eu consigo conhecer novas pessoas. Para que isso? Por que eu comecei a falar isso com você? Para você realmente entender o seguinte,
que se você começar a viver com novas pessoas, você vai começar a buscar aquilo que as pessoas têm e que você ainda não tem. Toda a sociedade, toda a parceria, todo relacionamento, ele serve exatamente para quê? Para aperfeiçoar quem você é. O Senhor coloca pessoas na sua vida exatamente para aperfeiçoar quem você é. Imagina se você fosse viver numa caixa. Imagina uma caixa, um cubo, você vivendo dentro desse cubo, um cubo de acrílico, onde você consegue ver o mundo exterior, só que você está dentro desse cubo e você não se relaciona, não aprende, você não consegue ouvir o mundo lá fora, você não consegue falar para o mundo lá fora, você não consegue manipular com as suas mãos, tocar o mundo lá fora. Apesar de alguns de vocês não viverem nessa caixa física, vivem numa caixa mental. Talvez pelos seus bloqueios da infância, onde seus pais falaram, não fale com estranho, não se relacione com ninguém. Você vive nessa caixa e ela te impede de se relacionar com as pessoas. Ou pior, alguns de vocês não vivem nessa caixa, mas vivem como se fosse com uma armadura. Pelo aquilo que viveram do passado, todas as dores, começaram a se colocar várias armaduras para falar o seguinte, ninguém me machuca mais. Só que alguns de vocês estão chorando dentro dessa armadura, fazendo com que ela fique cada vez mais enferrujada, e isso é impossível, você tirar essa armadura e se abrir para novos relacionamentos. Então, se você não está com essa armadura, você está dentro dessa caixa de acrílico, e ela te impede de se relacionar com as pessoas. Qual é o grande convite todos os dias? Você entender que existe oportunidade em outras pessoas, de você pular para fora dessa caixa de acrílico e buscar. O que eu preciso aperfeiçoar? É o meu relacionamento com pessoas? É o meu carisma? É a minha empatia? É a minha forma de vender? É a minha forma de ser amigo? É a minha forma de ser pai? É ser um marido melhor? Uma esposa melhor? Qual é a forma que eu preciso aprender? E eu começo a buscar referências em pessoas. E se eu puder conectar, colar com essas pessoas que já têm essas características, melhor ainda. Tudo isso para te contar que ontem, às 6 horas da tarde, a cabeça daquele empresário explodiu, porque ele falou o seguinte, é isso que eu preciso. Eu estou há 20 anos fazendo as mesmas coisas e é por isso que eu não consigo trazer novos parceiros de negócio. É tão difícil trazer novos parceiros, que eu estou dentro de uma caixa de acrílico. Qual é o convite para você nessa manhã? Você que está aí no YouTube e no Instagram. Todos os dias começar a renovar a sua forma de pensar. E entender que existe oportunidade de se conectar com novas pessoas, novos ambientes e viver novas experiências. Fechou? Quem está afim de viver algo novo todos os dias? Fala eu.